Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 15º dia desse projeto, cujo objetivo é levar até você a palavra de Deus nesses dias de isolamento, nesses dias de luta, de combate a esse novo coronavírus, nesse momento no qual nós juntos lutamos contra a pandemia. Eu gostaria de levar até o seu coração, de oferecer a você esse tempo de reflexão nas Sagradas Escrituras. Se você já está isolado na sua casa há 2 semanas, talvez mais, talvez já tenha batido aquela angústia no seu coração de quando isso vai acabar. Se você está em casa todos esses dias, acostumado a sair de casa, a trabalhar, a se encontrar com pessoas, cumprimentar os amigos na rua, a reunir os amigos para comer juntos e para celebrar a vida, eu imagino que está sendo um tempo bastante difícil para você. Ainda mais se você mora num apartamento pequeno, com os seus filhos, sem poder sair de casa, as crianças cheias de energia. Eu só imagino o que tem sido esses dias para você. Eu acredito que todos nós já estamos nos perguntando quando isso vai acabar. Mas a outra pergunta que vem coladinha com essa primeira é como tudo isso vai acabar? Qual será o desfecho de todos esses eventos que nós temos visto e como esses eventos eles vão se concatenar para um fim? Qual será o fim dessa história? Nós gostamos de histórias, nós gostamos de acompanhar o desenrolar das histórias. E quanto mais as histórias vão revelando os seus fatos no bojo da sua trama narrativa, mais cresce em nós a expectativa de saber o final da história, de saber como tudo isso termina. Nós todos sabemos que dentro da nossa cultura e da nossa imaginação há uma certa curiosidade para os finais e, sobretudo, há um desejo, há um anseio por finais felizes. Em nosso tempo, nós sumarizamos o nosso desejo por finais felizes na fórmula que encerra os contos de fadas e os contos de princesas. E eles viveram felizes para sempre. Eles viveram, obviamente, uma expressão de que eles viveram juntos, né? Experimentando relacionamento, comunidade, experimentando fraternidade. Eles viveram felizes, ou seja, num estado de alegria, de plenitude, de coisas boas, para sempre, um estado definitivo de coisas boas. E eles viveram felizes para sempre. Talvez tenha sido apenas nas últimas décadas que o final feliz tornou-se, para os críticos de cinema e de arte em geral, um tipo de arte pobre, empobrecida e rasa. Tim Keller cita que Steven Spielberg concorreu ao Oscar durante vários anos, mas só foi coroado com a maior premiação do cinema global quando ele dirigiu A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um filme no contexto da Segunda Grande Guerra, um homem que resgatou muitos judeus da morte, mas o filme termina em si com um gosto agridoce na boca. Por um lado, ele havia salvado muitas vidas, mas por outro, ele percebeu que foi incapaz, impotente de salvar muitas outras e muitas vidas pereceram no Holocausto. Ou seja, a Lista de Schindler não termina com um final feliz, assim como o Titanic e muitos outros finais, né, de filmes famosos da nossa geração. No entanto, a crítica por trás da rejeição dos finais felizes afirma o seguinte: esses finais felizes, eles não condizem com a realidade. Esses finais felizes, eles não fazem jus à nossa experiência humana, porque a nossa experiência humana cotidiana, rotineira, aquilo que nós vemos no dia a dia, é uma realidade crivada de angústias, de sofrimento, de paradoxos, de altos e baixos. A realidade ela é toda complexa. A realidade se apresenta para nós como uma teia de relacionamentos quebrados e limitados, uma rede de relacionamentos imperfeitos. Então, como esperar finais felizes diante dessa realidade que exibe tantas separações, tantos paradoxos?
tanta injustiça, tantas ironias, tanta frustração. Nós sabemos disso. Nós sabemos a respeito das frustrações e das amarguras da vida comum, tal qual nós a experimentamos. Mas ainda assim, lá dentro de nós, num lugar muito interior da nossa alma, nós continuamos ansiando por finais felizes. Porque é que dentro do ser humano há essa expectativa, esse anseio, esse anelo e essa busca por finais felizes, mesmo quando nós reconhecemos que finais felizes não são a nossa experiência humana comum. Por que nós continuamos insistindo na expectativa de finais felizes, se, em última instância, não é disso que a nossa realidade é feita? Nós continuamos ansiando por finais felizes. Nós continuamos ansiando por um escape da morte. Nós continuamos ansiando por relacionamentos perfeitos, por conexões que nos ofereçam amor incondicional e segurança serena. Nós continuamos ansiando por experimentarmos paz e alegria, não de forma transitória, não por um breve espaço de tempo, mas de forma definitiva. Nós continuamos ansiando por justiça e paz, não apenas para nós, mas em todo o globo. Nós continuamos ansiando pelo dia em que a fome será vencida, as doenças serão obliteradas, em que a injustiça deixará de ser a marca da nossa realidade. Nós continuamos ansiando por uma experiência humana sem guerras, sem tiros, sem balas perdidas, alcançando vidas inocentes nas comunidades. Nós continuamos ansiando por um final feliz. Mas por quê? Por que nós ansiamos por finais felizes se a realidade desafia essa expectativa? Se a realidade como ela se nos apresenta, ela tende a esmagar esse anseio e a reprimir esse desejo? As Escrituras dizem que nós ansiamos por finais felizes porque é para isso que nós fomos criados. Pense em como é louca essa resposta da fé cristã. O cristianismo diz que nós não conseguiremos tirar totalmente os sedimentos desse anseio por finais felizes da nossa própria alma, porque em última instância é para isso que nós fomos criados e nós continuaremos ansiando por isso. E como é essa história? Por que nós continuamos ansiando por finais felizes e por que dentro das camadas mais interiores da nossa alma essa expectativa continua lá? As Escrituras contam uma história que é a história da criação, a história da existência humana. E essa história é composta basicamente de 3 quadros, abarcando isso de maneira simples, de 3 quadros: início, meio e fim, como toda boa história. Essa é a metanarrativa das Escrituras, é a grande história das Escrituras. Nós vivemos num tempo no qual os filósofos, os pensadores na academia, de maneira geral e ampla, todos eles rejeitaram as macronarrativas, as metanarrativas, as grandes histórias. Mas as Escrituras contam uma grande história. Essa história conta no seu início que nós fomos criados por Deus, criados para Ele, criados com a sua imagem, fomos cinzelados com a semelhança do Eterno em nós, sua pessoalidade, sua espiritualidade. Então nós somos criados como criaturas infinitamente complexas, belas e perfeitas, para que pudéssemos experimentar um relacionamento com Deus, um relacionamento uns com os outros e com a criação em geral. Então, o início da história é bela, é maravilhosa, inspira plenitude, equilíbrio, harmonia. Não há falta de nada, não há sobra de nada. Tudo está no lugar. E quando Deus viu tudo que Ele havia criado, Ele disse: tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Então, nesse primeiro capítulo, nós experimentamos uma intimidade maravilhosa com o nosso Criador. Nós experimentamos conexões perfeitas entre nós e nós experimentamos, sobretudo, paz no nosso interior. Os nossos primeiros pais não eram seres quebrados e contraditórios como nós somos.
eles não experimentavam das angústias e ansiedades, eles não lutavam consigo mesmos o tempo todo, como é a nossa experiência interior comum. Mas alguma coisa aconteceu. E essa história que tinha início passou a ter um meio. Porque Deus criou os nossos primeiros pais com liberdade, de tal maneira que eles poderiam escolher uma outra maneira de existir longe da sua presença. E foi isso que eles escolheram. Eles se rebelaram contra o seu próprio Criador. Eles quiseram ser o seu próprio Deus. Eles deram as costas para aquele que os havia criado em amor e, indo embora para longe de casa, tomaram um outro caminho. Tomaram um caminho de morte. Tomaram um caminho de separação e de distanciamento do Criador que os havia criado para si mesmo. E é justamente nesse ponto da história que nós também estamos, no meio. Nós estamos no meio da história quando nós experimentamos e vivenciamos coletivamente os resultados frustrantes, aterrorizantes dessa escolha primitiva que foi feita de dar as costas para o Criador. Então nós experimentamos guerras, nós experimentamos injustiça social, nós experimentamos todas as mazelas que atingiram essa criação, que em princípio era boa e perfeita, mas que se tornou deformada, erodida, se tornou corroída pela escolha da criatura rebelde. Ou seja, nós estamos agora experimentando guerra, doenças, morte, pandemia. Nós estamos mergulhados em um mar infindo de maldade, maldade pura, porque de alguma maneira nós demos as costas para o nosso Criador. E quando nós nos desvencilhamos dele, nós fomos migrando da luz da sua presença para uma existência escura e de trevas. Num lugar afastado do Pai, um lugar longe do nosso Criador, longe de casa. Não poderia haver uma metáfora tão eloquente para falar a respeito desse estado no qual nós estamos mergulhados quanto longe de casa. Lembre-se que Jesus certa vez falou sobre um filho que havia afrontado, envergonhado e abandonado o seu pai, indo para longe de casa. E lá ele experimentou todo tipo de sofrimento e de revés. Mas a pergunta que nós estamos fazendo hoje é: se esse é o início e se esse é o meio, então qual é o fim? Qual é o fim dessa história? Afinal de contas, qual é o fim da história? E nós vemos a resposta a essa pergunta no último livro das Sagradas Escrituras. Esse livro, cujo nome é Apocalipse, que quer dizer uma revelação. Ou seja, quer dizer Deus mostrando, Deus trazendo discernimento, Deus trazendo uma luz sobre a mente da igreja a respeito do que aconteceria nos últimos dias, do que aconteceria no desenrolar da história. A gente ficaria sem tempo se a gente fosse morder esse livro do princípio ao fim. Mas eu gostaria de te contar sobre o fim do livro que conta sobre o fim. Então nós estamos no fim do fim, no capítulo 21, quando Deus leva o narrador até uma visão celestial, até uma visão das últimas coisas, de um futuro prometido e esperado. E ele diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está completo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Esse texto é maravilhoso.
e ele tem vários elementos aqui. O primeiro deles que eu gostaria de abordar com você é o fato de que ele está olhando para uma criação e ele consegue reconhecer certa continuidade entre esse céu e aquele céu do porvir, entre essa terra e a nova terra. Tanto é que ele consegue reconhecer que são novos céus e nova terra. E o mar já não existe. O mar acontece aqui como, talvez, como um elemento poético, porque o mar, na visão dos antigos, era aquilo que separava os povos, era aquilo que se tornava um limite entre eles. Então ele vê uma criação que já não há mais separações étnicas, culturais, nacionais, já não há mar. Os povos estão unidos. E esses povos se apresentam diante de Deus nos versículos 3 e 4. Diante de Deus, os versículos dizem assim: o tabernáculo de Deus estará entre vocês, ou seja, a morada do próprio Deus estará entre vocês. E vocês, todos os povos, serão agora um só povo, o povo dele, o povo de Deus. Então imagine esse lugar no qual os povos estão unidos. E já não há mais discórdia, já não há mais polarização, já não há mais guerra, nem rumores de guerra, já não há inimizades entre os povos, entre as etnias, a igualdade, a irmandade, a fraternidade, todas as raças ajuntadas diante do trono de Deus, todos os povos, todas as línguas ali representados, cada um com seus costumes, com suas vestes, todos eles representados, mas eles agora são um só povo, um povo de Deus. Então, para todo esse povo reunido, para essa massa de gente aos pés do trono do soberano Deus e Criador, ele mesmo diz: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Que promessa maravilhosa! Estou fazendo novas todas as coisas. Ele está renovando todas as coisas. Ele está levando tudo ao projeto original como deveria ter sido desde o princípio. Então ele vê a cidade, Jerusalém celestial, descendo do céu em direção àquele povo reunido. Deus habitará com eles. A Jerusalém celestial está no meio daquele povo. E então Deus diz: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já se passou. As nossas dores foram consoladas, as nossas lágrimas foram enxugadas, já não há motivo para pranto, já não há tristeza, já não há doença, já não há dor, já não há morte, já não há pandemia, já não há desemprego, já não há dificuldade de qualquer ordem que seja, porque todas as coisas, aquele meio da história difícil e pedregoso, aquele meio da história passou. Nós avançamos do início para o meio, para o fim. E ali então Deus celebra um resgate das primeiras coisas. Nós estamos voltando. No final das contas, Deus promete um retorno. Deus promete um caminho de volta. Deus promete que aquela criação que era boa no seu princípio original será restaurada e que aquela primeira ordem das coisas será refeita pelo seu poder. E nós já não experimentaremos mais as angústias do meio da história. João leva nosso olhar para esse momento maravilhoso, para esse momento poderoso, mas, sobretudo, ele começa a falar conosco, no final, a respeito do seguinte: esse momento de pandemia pode ser um momento absolutamente transformador para muitos de nós. Para que nós possamos lembrar que nós estamos no meio da história e para nos lembrar que nós estamos longe de casa. Nós temos uma tendência humana, intrínseca, nossa, de ignorar a Deus, de ignorar o nosso Criador, viver de costas para Ele e simplesmente seguir com a nossa existência num passo cada vez maior de indiferença, de frieza absoluta para com relação ao Deus que nos criou. Mas essa pandemia pode nos lembrar de coisas que estão guardadas lá no fundo da alma. Em primeiro lugar, que nós estamos no meio da história. E em segundo lugar, que porque nós estamos no meio da história, nós também estamos longe de casa.
Mas, sobretudo, essa pandemia pode nos lembrar que há uma promessa de um retorno, que há uma promessa de uma volta para as primeiras coisas, que há uma promessa de um final feliz. E que no final das contas, aquele anseio por um final feliz que vive lá dentro de nós, em algum lugar muito interior, numa camada muito profunda do nosso ser, esse anseio por um final feliz é justamente o que Deus nos promete na sua palavra. Ele nos promete um final feliz. Ele nos promete um lugar onde todos os povos estarão na presença dele, sem diferença, sem guerras, sem hostilidade, sem muros, sem injustiça, sem fome, sem doença. Um lugar onde nós estaremos com ele, ele estará conosco, a ordem antiga já foi passada, todas as coisas foram feitas novas, há consolo, há alegria, há um banquete enorme na presença do bom Deus e nós dançamos na presença daquele que nos criou para ele. Mas há uma condição para que a gente possa viver esse final feliz, o qual nós ansiamos. Note que ele diz assim, no versículo 7, no versículo 6 e no versículo 7. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última. E ele repete, eu sou o princípio e o fim. Quem fala aqui é o próprio Jesus, que se apresenta no início de Apocalipse. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Mas que fonte é essa? E como nós podemos dela beber? Eu quero abrir com você num versículo que conta sobre algo que Jesus disse numa das festas em Jerusalém, uma das festas às quais Jesus compareceu, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, o narrador diz assim: no último e mais importante dia daquela festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós ficamos nos perguntando o que é essa água viva que diz lá o texto de Apocalipse, ou seja, quem tem sede, quem tem anseio, quem tem um desejo por um final feliz, quem tem uma sede interior por um final feliz, por uma restauração de todas as coisas, quem sente essa sede dentro de si, venha e beba da água que flui da fonte da vida. E nós descobrimos que Jesus é essa água. Ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explica como beber. Ele diz, aquele que crê em mim. Quem crê em mim? Quem crer em mim? O que significa crer em Jesus? Sobretudo, significa crer que Jesus é quem ele clama ser, quem ele diz que é. Ele clama ser o Filho de Deus. Ele clama ser o Messias enviado por Deus em nosso resgate. Ele clama ser o Verbo encarnado de Deus. Ele clama ser o Filho enviado pelo Pai em uma missão de salvação. Também significa crer que Jesus deu sua vida livremente, amorosamente, na cruz, morrendo não a morte que era dele, mas morrendo a morte que era nossa. Se você tem pensado ao longo desses anos em Jesus como um mártir que morreu por uma causa, como um mártir que morreu por uma ideia, como um mártir que morreu por um movimento, não pense assim. Isso está longe da verdade. Não é assim que Jesus enxerga o seu próprio sacrifício. Ele diz que ele veio para morrer em favor dos pecadores. Jesus diz que a vida que ele derrama na cruz, ele a dá de boa vontade e a dá para que haja perdão de pecados. Ele entende a sua morte não como um ato de martírio
não como um ato de inspiração, mas como um ato de substituição. Ele entende a sua própria morte como render a sua vida no lugar daqueles que deveriam ser condenados pelo seu próprio pecado. Então não tenha um entendimento da morte de Jesus que ele próprio nunca teve e nunca terá. A morte de Jesus não é uma morte por uma causa, não é uma morte por uma ideia. A morte de Jesus foi no seu lugar. A não ser que você saiba que Jesus morreu por você, a narrativa da paixão de Jesus ficará deslocada no tempo e na história, e principalmente deslocada no nosso coração. Se tornará um simples marco no calendário, mas não um marco na nossa vida. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, tempo no qual é preciso voltar o nosso coração com toda a força para a magnitude dos eventos que aconteceram naquela sexta-feira da paixão. E eu te pergunto, você crê em Jesus? Você crê que ele é o Filho de Deus? Mais do que isso, você crê que ele morreu no seu lugar pelo seu pecado e para a sua salvação? Crer em Jesus também significa saber e crer e confessar que ele ressuscitou, foi elevado à destra de Deus o Pai e voltará. E é justamente no retorno do Mestre e do Salvador que todos esses eventos que nós lemos aqui terão lugar, terão expressão, terão concretude. Naquele dia, ele, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele, a fiel testemunha, ele trará consigo novos céus, nova terra. Eu te garanto, essa história, a sua história, a pandemia, tudo isso que você tem vivido, terá um final feliz. Terá um final feliz se você vier até Jesus e beber da água que ele te oferece hoje. Água viva, água de salvação, água para a vida eterna. Jesus, nós nos voltamos a ti com todo o nosso coração, pedindo a tua presença, pedindo a tua graça, pedindo o teu poder derramado sobre a nossa vida. Vem nos consolar, vem nos animar, vem nos motivar com a esperança que nós temos em você mesmo, Jesus, no seu retorno e na sua maravilhosa promessa de que um dia tudo isso passará, mas então nós estaremos com o Senhor e veremos com os nossos olhos a sua bondade, e então nós estaremos na sua presença, nós seremos o seu povo, o Senhor será o nosso Deus. Nós oramos assim, com confiança, com ousadia, mas com uma serena humildade no coração, de saber que tudo isso é fruto da sua obra na cruz do Calvário. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã. Continue fortalecendo seu coração na palavra. Continue crendo nas promessas do Senhor. E saiba, essa história terá um final feliz. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.